pessoal, bom dia, paz, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Tô usando um outro recurso que eu não costumo usar aqui do Face, que é fazer o ao vivo assim, ao invés de programar direto, eu tô mandando do meu computador e não do meu celular. Aí, caso alguém tenha alguma dificuldade para ouvir, dá um anúncio lá pra gente, tá bom? Hoje nós vamos estudar a lição número 2 do nosso curso sobre o panorama do Novo Testamento. E antes da gente continuar, hoje nós vamos ter uma escola um pouco mais curta, né? Como eu já tinha avisado ali no grupo, porque a lição ela é mais condensada mesmo, e também porque hoje a gente tem a Santa Ceia. E alguns dos irmãos não puderam participar na semana passada, então a gente quer dar a oportunidade de você conseguir ainda ir lá para a igreja e ceiar com os irmãos lá, tá bom? Então nós vamos orar nesse momento, agradecer pela escola, amém? Querido Deus, no nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, nessa manhã, pelo Teu rico amor, pela Tua graça derramada a cada um de nós, Pai. Nós pedimos ao Espírito Santo que ajunte Seu povo nessa manhã, ao redor, Senhor, da palavra de Deus, da Tua voz, porque é ela que nós queremos ouvir, Senhor. Nos atraia, Senhor, nessa manhã. Clama, Senhor, para que as ovelhas se ajuntem. Que nesse domingo, Pai, que é um domingo em que nós comemoramos o Dia dos Pais, que a Sua palavra possa acontecer no meio do Seu povo, em que o derramamento do Teu Espírito Santo, o quebrantamento dos corações, levaria com que os pais convertessem seus corações aos filhos e os filhos aos pais. Nós pedimos por cura nos relacionamentos nessa manhã, Pai, que nesse dia cada um possa, Senhor, rever sua posição, corrigir sua trajetória em Deus e nos seus relacionamentos, para que nós tenhamos famílias cada vez mais fortes, para que nós tenhamos homens curados, que gerem filhos curados, ensine, cresçam, façam crescer homens e mulheres de emoções curadas, Pai. No nome de Jesus, nós clamamos para que haja um renovo, Senhor, na paternidade, que cada um possa ter uma experiência com o Senhor de paternidade saudável e que ao ser inspirado pelo Teu Espírito Santo no relacionamento com Deus, cada homem que é pai possa também ser uma inspiração para os seus filhos. Que nós possamos, ó Deus, celebrar aqueles que têm seus pais vivos, ó Pai, e liberar perdão, e liberar cura, e restaurar, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado. E que nós, Senhor, não tenhamos só tempo com as pessoas, mas envolvimento, dedicação. Que o Senhor possa, Senhor, fazer algo novo nessa manhã e que os homens, ó Deus, que são pais, possam ser agraciados com sabedoria e força do céu nessa manhã. Nós te pedimos no nome de Jesus, a tua direção também sobre a aula de hoje. Que essa palavra possa ser assentada em nossos corações e o Senhor edifique, Senhor, a nossa fé de princípio em princípio, de valor em valor, e nós tenhamos algo construído que nos emita a nossa alma, nosso espírito para a eternidade com Deus. Nós te pedimos que da criança mais nova até o adulto mais velho possa nessa manhã ser ministrado na Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você já está aí com o seu material, nós vamos estar na aula 2. Nós vamos trabalhar hoje os evangelhos sinóticos. Na aula passada, nós tivemos uma introdução a esse panorama do Novo Testamento. A gente vai reforçar para vocês alguns pedidos, tá bom? Nós vamos aqui fazer uma corrida, né? Nós vamos fazer uma leitura, mas existem materiais que podem aprofundar isso. Então, quando a gente fala de panorama, é como se a gente subisse, imagine essa imagem. Você está numa planície e nessa planície existe um morro, uma elevação, um lugar mais alto. E você sobe, você consegue ver toda a extensão, mas você não consegue ver os detalhes, não é mesmo? Se você quiser ver os detalhes, você precisa ir até aquelas localidades. Então, o meu conselho é
querendo mais profundidade, existem outros materiais mais profundos e tudo mais. Aqui a gente não quer se esgotar. Mas se no decorrer das aulas você tiver dúvidas, você sentir que você precisa de mais, você pode fazer sua pergunta, né, nos comentários das aulas. Você pode mandar ela em particular. E se você tem acesso ao grupo de WhatsApp da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Lagoinha, de Promissão, você pode também estar mandando uma mensagem para a gente ali, tá bom? Eu acredito que todo mundo já tem acesso. Se você não tem acesso ao material, o link está na publicação anterior a essa. Antes da publicação desse vídeo, a gente colocou o link, porque nós já colocamos essa semana o material no grupo, tá bom? Nós colocamos ontem também, na publicação de chamadinha para a aula de hoje, um mapa. Então, vai ter alguns momentos que a gente vai usar daquele mapa também. Hoje, só por conta do horário, eu não coloquei o stream com publicações da tela do meu computador. Mas a gente vai também tentar fazer isso nas próximas aulas, tá bom? Mas se você tem acesso, eu vou estar falando aqui alguns números. O mapa que eu coloquei, ele tem numerações. Então, a gente vai citar algumas regiões aqui, e aí eu vou falar para você a numeração, para depois você poder olhar lá, tá bom? E ter um acompanhamento, ter uma ideia, né? Poder criar aí umas imagens e aprofundar esse tema aqui, tá bom? Então, nós vamos lá para a leitura do material. Os primeiros 4 livros encontrados no Novo Testamento pertencem a uma única classe de escritos, ou gênero literário, chamado Evangelhos. Aqui cabe a gente dar uma retomadinha no que nós já falamos. O Novo Testamento e também o Antigo Testamento não estão organizados de forma cronológica. Então, por exemplo, eu não posso dizer que Mateus foi o primeiro a ser escrito e Marcos, e que eles foram organizados assim, tá bom? Vou fazer a mesma analogia que eu fiz no domingo passado. Imagine a Bíblia como uma biblioteca. Como é que você organiza uma biblioteca? Em geral, você organiza uma biblioteca a partir de títulos que sejam da mesma área, né? Que sejam do mesmo gênero. Na biblioteca não vai colocando os livros conforme ela vai adquirindo os títulos. Ele faz isso por gêneros, ele faz isso por setores, de acordo com o assunto e tudo mais. É isso. Imagine a Bíblia como uma biblioteca que você está organizando. Então, ali você tem livros mais antigos e mais novos, publicações mais recentes e mais antigas, através de um assunto. Então, é assim que a Bíblia foi organizada. Então, quando a gente fala dos 4 primeiros livros, que são os evangelhos, eles são um tipo literário, tá? Um tipo específico, que é o que a gente vai ver agora. É nos evangelhos que podemos aprender sobre. Se você está com a sua caneta e você imprimiu, eu queria que você grifasse isso. Se você está acompanhando em algum no celular e tudo mais, e você tiver condições de destaca isso. Qual o objetivo que aprendemos, né? O que extraímos dos evangelhos? Podemos aprender sobre a vida, morte, ressurreição de Jesus, bem como detalhes da sua vida e de seus ensinos. Eu queria que você destacasse isso aí na sua folha. Por quê? Quando a gente fala de escrita, nós vimos isso no curso de bibliologia. Se você rememorar e tiver esse material, você vai se recordar disso. Nós vimos que toda vez que a gente escreve, quando a gente viu os gêneros literários da Bíblia, isso é uma regra de escrita. Toda vez que você escreve para alguém, né? Sempre tem um leitor imediato. Mesmo quando você escreve um diário, às vezes você escreve para você mesmo, o seu eu futuro, né? Ou para de repente, num futuro que você não tiver presente, o que você permitir, para que as pessoas tenham acesso. Então, quem escreve para alguém, mesmo que para si mesmo. Escreve para dialogar. A gente tem que ter em mente que os livros da Bíblia foram escritos para contemporâneos dos seus escritores. Isso a gente precisa para a gente ser mais fiel na hora de interpretar e compreender melhor, tá bom? Então vamos continuar aqui a leitura. Se alguém procura saber mais sobre como Jesus agia e falava quando estava no mundo, deve procurar nos
evangelhos. Então, muito cuidado, porque algumas coisas que nós recebemos, entendemos do que Jesus falou, fez e como ele agiu, fica um pouco deturpado pela cultura local ou por provérbios de tradição que vão se misturando, né? Porque a gente acha que muitas coisas que são eloquentes, né? Provérbios populares aí, muitas vezes a gente acha que são textos bíblicos. E muita gente associa falas a Jesus que Jesus não falou, ou descontextualiza falas. Para que a gente conheça o caminhar de Cristo e tenha uma ideia dos modelos que ele deixou para nós, é necessário que a gente conheça os evangelhos. Faça a leitura dos evangelhos, tá bom? A palavra evangelho deriva do grego e é formada pela união de dois termos. O termo eu, que quer dizer boa, e angelia, né? Ou anguelia, que significa mensagem e nova, né? Então, anguelia. Podemos definir a palavra evangelho como boas novas, boas notícias. Angelia, boa notícia. O evangelho, e aí você destaca isso também. O evangelho como gênero literário é fruto do cristianismo. Então, esse gênero literário é específico, tá bom? Desses escritos cristãos, ok? Pois não se parece com nenhum escrito antigo. Então, são muito específicos desse grupo de pessoas, tá? Dentro dele, ou seja, dentro desse gênero literário evangelho, no entanto, encontramos uma variedade de outros gêneros. Então, os escritores dos evangelhos, dos 4 evangelhos, lançaram mãos de outros gêneros literários para poder descrever. Então, a gente não tem, por exemplo, assim, você não vai estudar na escola o gênero literário evangelho, porque isso é de um grupo seleto, isso é específico de um grupo que é o grupo cristão, ok? Ela é a estrutura, é um grupo um tipo específico de gênero. Dentro dele aí existem recursos e existem gêneros literários que são mundialmente conhecidos na história escrita humana. E se você for olhar aqui agora junto comigo, são gêneros mais antigos. A gente fala lá, quando a gente viu gêneros literários, a gente tem aquela raiz mais clássica de gêneros literários, que são narrativa, parábola, poesia, tá? Entre outros ali que a gente tem nos recortes dos evangelhos. Então, a gente vai entender um pouquinho por que 4, né? Por que 4 evangelhos? Um não seria suficiente para contar, né, a história da vida e dos ensinos de Jesus? Então, vamos entender um pouquinho do porquê dos 4. Inicialmente, existe um único evangelho, ou seja, o anúncio de Jesus. Isso é fato. A história é uma só, entendeu? Então, os 4 não contam 4 histórias. Os 4 contam uma única história, que são as boas novas anunciadas por Cristo Jesus. Tudo o que ele ensinou e viveu foi registrado anos mais tarde pelos discípulos e outras pessoas que tinham interesse em preservar aqueles acontecimentos. Isso aqui tem uma razão histórica, pessoal. Mais tarde, então, surgem 4 versões desse único evangelho. Então, a mensagem de Cristo é uma só. A boa nova é uma só. E ela foi contada por 4 pessoas diferentes, ok? Não só por essas 4. Vou retomar um pouquinho. Quem quiser se aprofundar pode dar uma pesquisada aí, para nós não sermos repetitivos. Não são só os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que circulavam naquela época. Várias pessoas tiveram o cuidado de escrever os ensinos dos apóstolos, porque eram os apóstolos que ensinaram sobre a vida, como testemunhas oculares sobre a vida e os ensinos de Jesus. Várias pessoas estavam fazendo esses registros, porque a gente tem, né, nas primeiras décadas, no primeiro século da igreja, uma expansão muito grande em termos de território e alcance do evangelho. Por isso que eu coloquei para vocês um mapa, tá bom? Para vocês terem dimensão do quanto a igreja, né, nesses primeiros anos, nessa primeira era dela,
conseguiu se expandir. Vamos lá. Mais tarde, então, surgiram 4 versões desse único evangelho: Marcos, Mateus, Lucas, João. A redação dos evangelhos não deve ser vista como uma precisão cronológica. Expliquei no comecinho aqui da nossa explanação. Nem sequer deve ser vista como exatidão histórica, mas como uma história sendo contada com um objetivo em mente: mostrar a boa notícia que Jesus habitou entre nós. É como se você ouvisse uma história contada por 4 pessoas que tiveram participação nela. De formas diferentes essa história vai ser contada. É a mesma história, é o mesmo fato. Os 4 eram testemunhas oculares ou as 4 pessoas estavam naquela situação. Mas cada uma delas vai agregar ênfase e menos ênfase naquilo que lhe parece mais producente na hora de contar para você, naquilo que ele acredita que seja mais interessante contar para as pessoas. Tá bom? Então vamos lá. A tradição oral. Isso é importante a gente saber também. Essa fase da pregação dos primeiros 30 ou 40 anos é chamada de tradição oral, o que significa que não haviam escritos, tá bom? Os apóstolos pregavam sem livro, pois não havia livros do Novo Testamento. Isso aí você já sabe, mas é bom reforçar. Pregavam apenas com base no testemunho, pois eram testemunhas oculares, e com a luz do Espírito Santo que Jesus havia prometido. Isso a gente pode ver em João 16, 12, a promessa que o Senhor tinha feito do que seria o Espírito Santo no meio da igreja. Havia uma expectativa de que Jesus voltaria dentro de pouquíssimo tempo. E por isso as testemunhas oculares não achavam necessário registrar nada. Porque assim que eles viram ide, eu vou para o meu pai, mas logo eu vou voltar, esse logo eu vou voltar, foi entendido, inclusive o apóstolo Paulo tem vários ensinamentos sobre a volta de Jesus, existem vários ensinamentos que tratam disso. Então, não houve uma necessidade, do ponto de vista dos irmãos da igreja primitiva, das primeiras gerações de crentes, de fazer registros. Jesus está voltando, vamos anunciar o evangelho, vamos fazer discípulo em todas as nações. Esse boom da experiência, principalmente quando a igreja começou a ser perseguida dentro de Jerusalém, né, que nós já vimos na segunda geração de crentes, começou o martírio, começa com Estevão, o primeiro mártir da igreja, então a igreja começa a ser dispersa por conta da perseguição judaica, e nessa dispersão outros territórios vão sendo alcançados. Aí vamos lá. Foi apenas com o passar dos anos e a morte e prisão dos primeiros discípulos e apóstolos que surgiu a necessidade de registrar tudo para as demais pessoas. Então vamos entendendo, as testemunhas oculares começaram a ser mortas, presas, então eles não conseguiam mais ir e falar, olha, eu vim aqui, eu andei com ele, eu tive em tal lugar. Então nisso começou a haver uma necessidade de ter um registro e de ter uma mensagem passada com fidedignidade, tá bom? Quem já estudou também parte dos nossos cursos sabe que ao mesmo tempo que a igreja nasceu, as heresias começaram a nascer também. Grande parte do trabalho escrito do apóstolo Paulo foi para combater as heresias que começaram a entrar na igreja desde quando a igreja nasceu. As informações sobre Jesus começaram a ser escritas por volta do ano 45 depois de Cristo, tá bom? Clica lá. Ou seja, por aproximadamente 15 anos a igreja dependeu exclusivamente da tradição oral, porque nós estamos falando depois de Cristo, nós estamos considerando o nascimento dele. Nós vimos isso na aula anterior. Então, 45 anos. Jesus viveu cerca de 30, 33 anos. Em 15 anos do começo do ministério de Jesus, porque ele começou a pregação do evangelho, né? Não foram os apóstolos, foi Cristo, né? Então, os 3 anos de ministério dele e em 45 anos do nascimento dele aqui, depois desses 45 anos, os primeiros registros escritos começaram a acontecer. Durante 15 anos de Cristo, até o último apóstolo que usou tradição oral, as coisas estavam sendo passadas para as pessoas
só através da conversa, do discurso, da retórica. Não havia escrito nenhum, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai então entrar nos evangelhos sinóticos. Nós vamos fazer uma separação aqui. São 4, irmãos, os evangelhos. Mas existe uma subdivisão, depois de você dividir em evangelhos, livros que contam sobre vida e ensino de Jesus, nós temos ainda uma subdivisão, tá? Nós temos a primeira subdivisão, que é dos evangelhos sinóticos, que são 3. E nós vamos aqui entender por que sinóticos e por que esses 3. A palavra sinótico vem da língua grega, quer dizer sim, mesma, parecido, tá? Esse prefixo sim. E óptico, que é olhar. Então, mesma olhar ou mesmo olhar, um olhar parecido, tá? Ou seja, os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos, porque têm muitos elementos em comum. João também se debruçou a escrever sobre a vida e ministério de Jesus, sobre as suas pregações. Só que João, ele já tem uma estrutura completamente diferente dos outros 3. João tem uma outra preocupação. João escreve num outro tempo, vocês vão ver aqui, tá? Não vou adiantar muito a terceira aula, não. Vamos ficar na segunda. Cada um dos evangelhos sinóticos apresenta a história de Jesus de maneira parecida. Os 3 têm mais ou menos a mesma estrutura e têm várias histórias repetidas. Elas contam todos a mesma história, mas de perspectivas um pouco diferentes. Do ponto de vista daquele que escreve, mas também do ponto de vista daquele que vai ler. Então, a diferença estrutural e linguística desses 3 evangelhos, né, que essas são as características que eles se diferem, tem a ver com quem está escrevendo e a ver com quem vai ler, tá bom? Vamos lá. Cada um dos evangelhos, tá. Eles contam todos a mesma história, mas de perspectivas um pouco diferentes, acrescentando ou deixando de fora algumas partes de acordo com o objetivo do texto. Muitas vezes a informação de um evangelho sinótico ajuda a entender a história contada no outro evangelho. Os 3 evangelhos sinóticos confirmam e completam a história de Jesus. Confirma e completa. Tem coisas que um conta meio corrido, aí você fica pensando, mas como assim? Aí o outro conta a mesma história. Algumas bíblias, elas vêm organizadas de uma maneira assim, né? Ela começa, vou ver se eu consigo mostrar aqui, né? Ela começa, acho que eu não vou conseguir mostrar. Então, mas mais ou menos você vai ter uma ideia, tá? Aqui eu tô aberto no livro de Mateus, sei se você consegue ver, tá? Aqui eu já tenho o capítulo número 1, bem aqui, certo? Aqui tem um subtítulo que foi acrescentado, nós sabemos disso, por os cristãos eras depois, tá bom? Gerações depois, quando houve uma preocupação em organizar o cânon para o estudo das pessoas, tá? Para que as pessoas estudassem. Nós tínhamos um texto que não era organizado em capítulos, em versículos, e isso foi para facilitar o estudo, tá bom? Você vai ver aqui um subtítulo que também não é do texto original, tá bom? Foi acrescentado para o entendimento. Embaixo tem uma referência, Lucas 3, 23 a 38. Ou seja, o que Mateus conta aqui, Lucas conta lá. Então, algumas bíblias já traz aqui qual é a referência, entendeu? Sinótica. Às vezes tem textos que ele vai ter a citação. Por exemplo, eu estou aqui no livro de Mateus, ele vai citar onde está isso em Lucas e em Marcos. Aqui no nosso material, a gente tem uma tabelinha de assuntos que os evangelhos trazem, né, de forma sinótica, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma tabelinha, Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? Então, nós temos lá, por exemplo, o assunto da infância, Mateus e Lucas falam da infância de Jesus. Sobre o batismo de Jesus, os 3 falam. Sobre a tentação, os 3 falam. Sobre a história do paralítico, os 3 falam. Sobre profissão, né?
os afazeres, os 3 falam. Sobre o rico, a parábola do rico, os 3 falam. Sobre Zebedeus, ok? Os 3 falam. E a morte de Cristo, os 3 falam, tá bom? Apesar de usarem relatos parecidos, cada evangelista apresenta para seu público específico uma face de Jesus, segundo seus propósitos evangelísticos. Então, eu já sei pela lição de hoje que existia um propósito evangelístico. Foi escrito para gerações futuras, as gerações seguintes, para que elas recebessem, né? Para que tivesse um relato de quem foi testemunha ocular, os apóstolos, os discípulos ali que faziam parte daquele grupo que seguia Jesus, e que remetesse aos irmãos, que pudesse ser replicado de geração em geração, houvesse um escrito, assim como já havia as escritas da lei, que deixaram a tradição oral, mas também haviam registros escritos para que isso não se perdesse com o tempo e com as mudanças que as pessoas faziam, tá? Com as mudanças que eles precisaram fazer várias e várias vezes por conta das perseguições históricas. Então a ideia aqui, ninguém sentou e falou assim, Mateus foi lá e falou, vamos fazer um assim, Marcos falou, então eu escrevo para o fulano, e Lucas falou, então eu escrevo para os ciclanos. Não, são homens de Deus, responsáveis pelo anúncio do evangelho, e que eles sentiram a necessidade, é necessário registrar, para que essas confusões, essas heresias que tentam entrar na igreja, né, essas pessoas que negam a existência de Jesus, porque a gente sabe que os judeus tiveram todo esse trabalho de vir negando a existência, né, do Messias, renegando a sua existência, e existem ensinos e estudos arqueológicos que vão comprovando tudo isso. Realmente ele existiu, e cada um deles tinha um público para se comunicar. Evangelizavam um tipo específico, um grupo étnico e cultural específico. E foi isso que deu as características do seu texto. Então, no nosso material, a gente tem assim: o Evangelho de Mateus apresenta Jesus de que forma? O Jesus que é rei dos judeus. O Evangelho de Marcos apresenta que Jesus apresenta o Jesus que é o servo sofredor. O Evangelho de Lucas apresenta que Jesus, Jesus que é o Filho do Homem. Então, essas características têm a ver com quem iria receber. E aí o estudo vai trazendo mais detalhes sobre isso. Começando com o primeiro evangelho que aparece na nossa Bíblia, que é o Evangelho de Mateus. O autor, quem foi o autor? Foi Mateus, o publicano, filho de Alfeu, também chamado Levi. Uma coisa que a gente vai falando aqui, vocês vão aprendendo conforme a gente vai repetindo lição a lição. Era muito comum as pessoas terem 2 nomes, ok? 2 nomes, né? Paulo e Saulo. Deus não transformou o nome de Paulo em Saulo. É que são 2 nomes da mesma pessoa, ok? Tem Mateus e Levi, porque a gente tem que entender aquilo que nós falamos na semana passada, principalmente com relação àquele período interbíblico que nós explicamos, nós deixamos o material 11 para a gente lá, dar uma olhadinha na aula passada. Nós estamos agora com uma região maciçamente influenciada pela cultura helenista. Então tinha um nome hebraico e um nome grego, ou um nome latino, né? Falava lá. Um desses 2 nomes aqui as pessoas se referiam. Então não é que Deus mudava os nomes das pessoas aqui nesse momento, é que as pessoas tinham nomes diferentes mesmo, tá bom? Por isso que fala aqui, ó. Mateus também chamado Levi, não era apelido não. Eram nomes que eles tinham por conta das culturas ali que estavam concomitantes. Em Marcos, capítulo 2, versículo 14, é que a gente vê a Bíblia falando a respeito do chamado de Mateus, o publicano, tá bom? A referência sobre ser Levi. Ele estava sentado coletando impostos quando o Senhor o chamou. Então, aqui no livro de Mateus, você deixa aberto que a gente vai dando umas pinceladas aqui, tá? No capítulo 9, o versículo 9, nós vamos ver
Jesus fazendo o chamado ministerial de Mateus. Então, esse Mateus aqui, sendo chamado por Jesus, ele era um dos 12. Então, o Evangelho de Mateus foi escrito por uma testemunha ocular, por alguém que viu, por alguém que viveu, ok? E ele vai apresentar Jesus, o Rei dos Judeus. A quem era interessante saber a respeito do reinado de Jesus? Fazia diferença para os povos estrangeiros e gentílicos? Não. Eles não esperavam um rei, eles já tinham um rei, né? Então, isso fazia diferença para o povo judeu. Então, aqui no versículo 9, e saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Então, aí está o chamado. Aqui a gente tem a referência como Mateus, a apresentação dele como Mateus, seu nome, né, de origem helenista. Continuando aqui, a tradição afirma, quando fala assim a tradição, está dizendo que os escritos que afirmam isso não é o escrito bíblico, são registros históricos, tá bom? Que nós temos registros bem antigos que atestam algumas coisas que aconteceram com eles depois dos registros bíblicos aqui, tá? Não estão nos registros bíblicos, mas a gente viu na aula passada que eles são importantes para a gente entender contextos. A tradição afirma que Mateus partiu em seguida para pregar o evangelho na Mesopotâmia e África. Então você vai ver lá a região mesopotâmica, você vai lá naquele mapa depois e dá para você ter uma referência para que lugar ele veio. Se a gente for falando de posicionamento, ele veio mais ao sul e veio para a região da África. Segundo John Fox, ele fora assassinado com uma alabarda na cidade de Nadaba, na Etiópia, no ano 60 depois de Cristo. Então ele teve lá quase 30 anos de ministério, tá? Mateus, o discípulo, tá? O apóstolo mesmo. Ao contrário de outros textos do Novo Testamento, todos escritos em grego, é possível que esse evangelho tenha sido redigido primitivamente em aramaico, porque a gente também já estudou na aula passada essa diluição do hebraico, que era o aramaico, que era a língua falada por Jesus. Ela era muito comum entre ali os judeus helenistas, tá bom? E depois traduzido para o grego a fim de alcançar os judeus de fala grega. Então, num primeiro momento, os judeus, né, que estavam ali em Jerusalém, os judeus que ainda estavam guardando alguns elementos culturais, algumas ramificações mais que a gente viu, né, mais ortodoxas, ainda falavam aramaico, então foi escrito para esses, mas também depois traduzido para o grego para que todos os outros pudessem ter acesso. Qual foi a data? Provavelmente nos anos 50 e 60 AD. Quando você vira essa sigla AD, o que ela significa? Ah, mas antes de Cristo? Não, ela não significa antes de Cristo. AD é Anno Domini. O que significa Anno Domini? Essa expressão em latim significa Ano do Senhor. Então, a partir do momento em que Jesus nasceu, lembra que a gente viu, o calendário foi instituído de forma diferente e passou a influenciar na contagem do tempo. Então, quando você fala AD, é a mesma coisa que falar depois de Cristo. Ano do Senhor. O ano do Senhor, essa expressão muito usada para fazer algumas atas, para fazer alguns documentos assim, que tenha mais um peso de atestado, né? Então, Anno Domini, tá? AD é Anno Domini, ano do Senhor. Então, em 50 e 60 depois de Cristo é que foi escrito o Evangelho de Mateus, tá? A gente viu ali alguns escritos bíblicos a partir de 45, mas é que ainda demorou bastante tempo, tá? Mateus tem essa preocupação. O local onde ele teria escrito, Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, lá no mapa que eu passei para vocês, é o número 7. Você marca aí do ladinho, depois você dá uma olhadinha no mapa. É o número 7 daquele mapa. Aquela é a região. Por que Antioquia da Síria? Porque existiam duas regiões, tá? Com o nome de Antioquia.
da Síria e da Cilícia, tá bom? Nesse caso, Antioquia da Síria. O propósito do livro. Entende-se que seu objetivo era, vamos aí grifar, mostrar Jesus aos judeus como sendo o Messias prometido no Antigo Testamento, o rei de Israel. Alguns elementos deixam isso evidente. Que elementos que evidenciam esse sentido? Porque não tem nenhum momento no escrito dizendo assim, esse livro foi escrito para os judeus. Não existe na fala de Mateus, não existe nas transcrições. Olha, gente, quem tem que ler isso aqui é judeu. Não tem isso. A gente foi olhar, né, os estudiosos vão olhar a estrutura do texto, as citações, porque tem coisas que são muito específicas. Se eu disser assim, ó, eu vim apresentar hoje para vocês, você tá lá na internet, aí você vai assistir uma receita, e aí eu vou dizer para você assim, eu vou lhe ensinar hoje um bolo de macaxeira. Com quem que eu estou me relacionando? Qual é o público que eu acredito que eu estou alcançando? Pessoas que usam o termo macaxeira, não é? Quem não conhece o alimento por macaxeira vai ficar pensando em milhares de coisas. É mais ou menos isso. Mas eu tô tranquila, não vou explicar o que é macaxeira, porque quem como eu chama de macaxeira é para essa pessoa que eu tô me comunicando. É a mesma coisa. Existem elementos no Evangelho de Mateus que remetem para esse entendimento. Ele escreveu para judeu. Por quê? Porque ele foi transcrevendo, não só pelo fato dele ser judeu, mas porque ele foi transcrevendo o Evangelho e colocando coisas e detalhes que uma pessoa não judia não vai entender. Eu dei um exemplo esses dias numa outra aula que ele vai citar aqui. Quer ver só? Por 18 vezes, lê-se a expressão para que se cumprisse o que fora dito. Em 18 vezes aqui no Evangelho de Mateus tem essa expressão. Assim, Mateus busca colocar Jesus como o cumprimento das profecias judaicas sobre o Messias. Então, ele tem essa preocupação. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, pelo profeta tal, né? Mateus inicia com a genealogia de Jesus. É a mesma coisa que você visitar uma pessoa numa outra cidade e aí outras, elas estão conversando ali numa mesa de café. Ah, você viu a Joana, assim? Você viu que a Rita, você não mora ali. Você conhece um monte de Joana, um monte de Rita, mas você não entende do que tá falando aquilo ali porque você não é daquele lugar. Então, para você, aquelas pessoas são todas estranhas, né? Mas o que tem a ver esse pessoal? Então, esse que é o embate aqui. Então, ele inicia com a genealogia de Jesus, provando o direito legal de Jesus qual herdeiro de Abraão e de Davi. A atenção do leitor judeu é assim atraída. Peraí, mas ele tem linhagem? Ele tem linhagem profetizada? Ele tem linhagem real? Então, vamos lá. Dá ênfase na superioridade do ensino de Jesus sobre a antiga lei, mostrando como um grande mestre aprovado por Deus, as várias vezes em que ele deixou os líderes religiosos sem palavras. E ele trouxe esclarecimento para partes que havia um pouco de obscuridade ou dúvida na lei. O grande uso dos símbolos, números e termos judaicos. Então, ele tem bastante disso no texto. Como a história da Corban, que a gente já falou sobre aqui, lá em Mateus 15:5. Ele fala sobre... Jesus falava para aqueles com relação que praticavam a Corban. Aí o resto do mundo fala, hã? Que é isso, né? Você já sabe. Quem assistiu a aula, eu vou explicar agora não. Para você poder assistir as outras aulas também. Ou um costume, como de comer sem antes lavar as mãos, sem qualquer nota explicativa. Comeu sem lavar as mãos. Ok, estava com pressa, estava com fome, mas por que aquilo era tão pesado naquela cultura? Questões judaicas. E traz a expressão reino de Deus, Basileia, ou Basileia, por 55 vezes, ok? Então, qual é a aplicação que o autor traz do livro de Mateus? Jesus é o Messias prometido, pois o que Deus promete, ele cumpre. Deus não deixa seu povo sozinho, mas em Jesus faz-se Emanuel, Deus conosco em todas as situações.
Além disso, somos chamados para uma missão, a proclamação das boas novas a todos os povos. Jesus declara que a igreja é um instrumento selecionado para cumprir os objetivos de Deus na terra. Ele fala isso em Mateus 16, versículo 18, no capítulo 18, no versículo 15 até o 20, né? Fica a leitura. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para dois versículos aqui, para dois trechos aqui, que são os versículos chaves para esse entendimento da aplicação aqui, tá bom? O capítulo 5, versículo 17, que fala assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, aquilo que fala, Deus cumpre o que promete. Então, essa aplicação. E depois, o último capítulo lá de Mateus, o capítulo 28, os versículos finais, 18, 19 e 20. Ele fala assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, essas são aquilo que Jesus fala e que também cumpre o propósito do livro de Mateus. Então, agora a gente vai ver o Evangelho de Marcos. O autor de Marcos é João. João era o nome hebreu, Marcos o nome latino. Então, você vai ouvir sobre ele também lá em Atos, quando Lucas fala sobre João Marcos, sobrinho de Barnabé, tá? Esse Marcos aqui, ele é a segunda geração de discípulos. Ele foi ganho, tá? Ele é da segunda geração. Ele viajou para Antioquia na companhia do seu tio Barnabé. Você vai ver isso lá em Colossenses 4:10. E do apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. O registro, como eu falei para vocês, em Atos 12, 25 e 13, 5. Ele não foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas acredita-se que fazia parte do grupo maior dos discípulos, ou seja, ele não era um dos 12, mas alguns acreditam que ele fazia parte daqueles cento e tantos que sempre acompanhavam ali a Jesus, tá? Que ele sim teve um contato, sabia quem era Jesus, tinha visto Jesus, tá bom? Acredita-se, ok? Se tornou um discípulo do apóstolo Pedro. Então, aí vem, ele é discípulo do apóstolo Pedro. A gente não tem certeza se ele foi parte, acredita-se que ele foi parte daquele grande grupo que seguia Jesus. Não só os 12, haviam mais. Mas ele era um discípulo do apóstolo Pedro, tá? A gente vai ver depois em alguns registros. Nesses registros aí, ele deixa de fazer parte, ele fica na igreja de Jerusalém, onde Pedro era um grande líder. Ali ele é mentoreado por Pedro. Você vai ver isso em 1 Pedro 5,13, tá? De quem ouviu as narrativas mais próximas sobre Jesus e as registrou no seu evangelho. Então, ele possivelmente foi uma testemunha ocular, mas de qualquer forma, quem lhe descreveu as questões foi o próprio apóstolo Pedro, testemunha ocular. Por isso que fala lá que se não foi um apóstolo, foi um discípulo do apóstolo, alguém que teve o registro de fontes fidedignas, tá bom? Quando é que foi escrito? Entre 50 e 60 depois de Cristo, ok? Em que lugar? Roma. Se você tá lá com uma anotação, coloca lá número 27 do mapa, para você ver aonde João Marcos foi, tá? Qual é o propósito do Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos parece ser direcionado, você grifa aí, aos crentes romanos, particularmente os gentios, tá? O que a gente tem que entender aqui? A igreja, naquele momento, tá? A igreja lá de Roma, ela era
majoritariamente formada, irmãos, por crentes pobres, por pessoas pobres. Num primeiro momento, as pessoas ricas rejeitavam a pregação do evangelho por conta de alguns dos seus fundamentos mais preciosos: servir, doar-se, ter tudo em comum. Você tá entendendo? Uma pessoa que ama o dinheiro, que ama a posição social, ele não vai aceitar a proposta do evangelho de negar-se a si mesmo. A pessoa, ela quer viver em evidência, ela quer, né, viver de uma outra forma. Então, aquilo foi refutado, tá? Era coisa de gente inculta, pobre, de escravo. E as pessoas viviam em elites, estratos sociais muito bem definidos. Então, misturar todo mundo debaixo da mesma canga e do mesmo valor era um pouco escândalo. Pouco não, era bem escândalo. Então, muitas pessoas ricas rejeitavam. A igreja era formada maciçamente ali em Roma por pessoas pobres. O que acontece? Então, houve uma empatia com o público-alvo dessa igreja, dos pobres. Por quê? Lembrando que a gente viu lá que Marcos apresenta a face de Jesus como servo sofredor, como alguém que suporta por objetivos maiores e mais nobres as suas provações. Então, aqui a gente vai continuar. Ele desejava que eles tivessem uma narrativa biográfica de Jesus Cristo mostrando que, mesmo o Salvador do mundo, buscou ser servo e sofrer por amor. Assim, buscou fortalecer a sua fé dos crentes, né? A fé dos crentes, diante da perseguição severa e ensinar-lhes o que significava ser seus discípulos. Então, que tudo aquilo que a igreja estava passando, nesse momento ainda, não veio a grande perseguição do império. Ok? Depois acontece todo aquele problema com Nero, aí a coisa fica estranha mesmo. Mas nesse primeiro momento, eles eram perseguidos e também estavam numa qualidade inferior na sociedade, passando privação. Então, Marcos vem trazer um Jesus humanizado, né, no sentido de que ele se importa, ele se coloca no lugar e mesmo ele sendo Senhor, mesmo ele tendo poder, prestígio, posição, ele preferiu pagar as nossas dívidas, ele preferiu morrer no nosso lugar, ele preferiu entregar-se por amor, tá bom? É uma nova medida aí que o apóstolo está trazendo para as pessoas. Agora, qual é a aplicação da mensagem do evangelho? Assim como Jesus foi um servo humilde, nós também devemos ser. Não buscando ser servido, mas servir e dar a nossa vida em resgate de muitos. Não importam quais sejam as provações. Jesus nos chama, olha que lindo isso aqui. 4 coisas que Jesus nos chama. São quatro pontos a nossa chamada. A fidelidade e uma vida de humildade, serviço e discipulado, né? Debaixo desses valores que nós firmamos a nossa fé, da fidelidade, da humildade, do serviço e do discipulado. Essa é a mensagem de Marcos. Então, em Marcos 10, 45, ele então tem o texto-chave de todo esse evangelho, né? Que eu vou ler aqui com vocês. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Louvado seja Deus por isso. E aí, a gente encerra a nossa lição falando do Evangelho de Lucas. Então, vamos lá. Quem é o autor? O mesmo autor produziu Lucas e Atos. O mesmo autor, tá? Você vai ver isso em Lucas 1 e em Atos 1:1, tá bom? Eu, Lucas, servo, né? Aqui pertinho. Deixa eu ver aqui. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. 1 e o 2 que eu li. Como eu disse para vocês, haviam muitos evangelhos, muitos escritos que já estavam sendo feitos, inclusive sob a supervisão dos apóstolos ou de testemunhas oculares. Eu, desde o começo,
decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. E aí a carta é escrita por Lucas, ok? E ele também vai afirmar isso, que é o mesmo, tá bom? Aí tem uma divisão, tem um porquê, tá bom? Sendo que a tradição unânime atribui as obras a Lucas, ok? Aqui ele não falou o nome dele, tá bom? Evangelho segundo Lucas. Mas a gente o vê em toda a narrativa da história e a gente acredita por conta dessa relação com o Teófilo aqui, ok? Ele é o médico amado. Você vai ver Paulo se referindo assim a ele em Colossenses 4,14. O companheiro fiel de Paulo, que é a pessoa que ficou com ele até o final, ele fala isso lá em Timóteo, já quando ele está para ser decapitado, tá? Ele chama Lucas de companheiro fiel, o que ficou com ele até o fim. Tá lá em 2 Timóteo 4,11. Lucas, ele era gentil, você vê isso lá em Colossenses 4, 10 a 11. Então, ele não era judeu, ele não era uma testemunha ocular do que tinha acontecido. Mas ele fala aqui, o que ele fez? Ele investigou, ele foi até as testemunhas oculares, ele foi até Jerusalém, ele foi na região da Judéia para coletar informações, tá bom? Escreveu 2 volumes, então ele escreveu 2 livros, não para ser um evangelho, ele não tinha essa preocupação. Ele escreveu 2 livros, ele dividiu dessa forma: sobre a história do cristianismo, né? O início e o desenvolvimento. Então, o início do cristianismo ele registrou no Evangelho e o desenvolvimento da mensagem de Jesus ele escreveu em Atos. Desculpa. Um se refere à vida e ministério de Jesus, o Evangelho, e o outro à expansão da igreja, que é Atos. Lucas é, de certa forma, considerado o primeiro historiador da igreja. Né? Muitos estudiosos atribuem a ele esse título, primeiro historiador, primeira pessoa que foi atrás de conhecer as histórias, né, de pesquisar a fundo a veracidade delas. A data em que foi escrito, provavelmente no final da década de 50 e início da de 60. Então, a gente vê aqui que esses 3 evangelhos que a gente está falando aqui, Mateus, Marcos e Lucas, foram basicamente escritos no mesmo período, tá? Por conta dos acontecimentos que eu acredito eu, tá? Que sejam daquilo que estava acontecendo de uma forma geral com a igreja naquele momento, tá? As perseguições, a tentativa de judaizar a igreja, a vinda de outros tipos de heresias, né? Que vinham debater com certas questões fundamentais aqui da pregação do evangelho. Em que local? Ele é dado como incerto, né? Mas se acredita que Antioquia é possível. Agora, não se sabe se é o certo Antioquia da Cilícia, que é o número 13 do seu mapa, ou o 7 que a gente já viu, que é Antioquia da Síria, tá bom? Depois a gente vai dar mais assim, que no primeiro momento eu não achei. A gente tem ali, na Antioquia da Cilícia, uma região onde Paulo ficou bastante tempo, várias igrejas ele implantou ali. Pode ser que Lucas, porque era um parceiro no ministério, tenha escrito na Antioquia da Cilícia, tá? Mas a gente não consegue afirmar aqui. O propósito do Evangelho de Lucas, qual é? Quero que você grife aí. Buscou apresentar Jesus como o perfeito homem divino. Por que essa preocupação? Ele escreveu para o povo grego, cujo ideal era ser um homem perfeito. Então, ele mostrou Jesus como um homem perfeito, sem mácula, sem mancha, uma pessoa irrepreensível, superior a qualquer outro ser humano que já pisou sobre a terra. Como historiador, buscou apresentar um relato certo e convincente sobre os eventos da vida de Jesus e é o único evangelista que declaradamente empreendeu algo com uma pesquisa biográfica. Ele é o evangelista do Espírito Santo, não é? Ele direcionado pelo Espírito Santo, ele já vem com uma outra pegada, né? Ele já tem uma outra experiência, né? De não ser judeu,
de ser gentílico, de ser fruto do Espírito Santo, não da tradição. Ele é uma outra estrutura, né? E isso influencia também os escritos dele, tá bom? E sua perspectiva das coisas. A aplicação. É bem legal esses pedacinhos, né, que a gente vê da aplicação. São muito inspiradores. Lucas tem muitas aplicações. Como médico, ele dá grande ênfase no ministério de Jesus entre os pobres e oprimidos, que eram literalmente impotentes para melhorar sua sorte na vida e estavam especialmente abertos à mensagem que a vós outros está próximo o reino de Deus. Lucas 10, 9. Então, como a gente viu, a maioria dos cristãos, né, dos primeiros tempos eram maciçamente as pessoas mais pobres. Então, Jesus vem dar essa ênfase de que Jesus era acolhedor. Até falei para vocês numa lição passada, se a gente for olhar as parábolas, na Lucas 15, a gente pegar Lucas 15, a gente vai ver muitas das parábolas de acolhimento, de um Deus que acolhe e inclui o excluído, né? Aí a gente tem lá em Lucas 10, 9, essa questão. A vós outros está próximo o reino de Deus, né? A inclusão no reino. E ele fala da perspectiva de quem foi incluído, porque era um gentil. Esta é uma mensagem que devemos levar para aqueles que ao nosso redor desesperadamente precisam ouvi-la. Os cristãos devem seguir o exemplo de Jesus e levar as boas novas da salvação para os espiritualmente pobres e necessitados. E aí a gente tem como versículo fundamental que condensa o porquê, condensa o objetivo maior desse evangelho que ele vem anunciar em Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é fundamentalmente a missão que se quer empregar quando se lê o Evangelho de Lucas. É principalmente isso que ele quer mostrar. Então, como eu disse a vocês, hoje a lição era bem mais curta, né? A gente teve aí já menos de 1 hora de lição. A gente vai orar e encerrar, porque eu quero dar a você a oportunidade de estar indo à igreja, né? E estar